Boa noite a todas e todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus para conversarmos um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, itens 4 e 5. Esses itens são muito pequenos, mas muito significativos para o nosso aprendizado espiritual. E fala do mandamento maior no item 4, lembrando uma passagem de Mateus que fala: mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era o doutor da lei, foi propor-lhe esta questão, para o tentar: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Essa lição é importante porque aqui não se configura amar a Deus de forma alegórica ou figurativa, colocando-o como uma posição distante ou de adoração inalcançável. É um exercício de amor. Então, é amar no sentido de considerar os ensinamentos divinos traduzidos para nós tão didaticamente por Jesus. Então, quando a gente ouve e lê essa frase, ame o próximo como a ti mesmo, é primeiro pensar que amor é respeito, que é horizontal, que não é horizontal e não é hierarquizado. Não é tolerância, é não desejar mal. Também pensar quem é esse próximo, né? Esse próximo não pode ser seletivo, não é amar ou respeitar alguns e não outros. Alguns que se afina com o seu modo de pensar ou de agir, de ser, e outros não. Então, essa lição ela nos convida a exercitar o amor incondicional ao outro irmão ou irmã, independente das suas singularidades, e essa é uma tarefa de fato muito difícil, mas que a gente precisa exercitar no dia a dia e nas pequenas coisas, porque amar e se afinar com algo que é muito próximo ao que a gente pensa é mais fácil. Então, essa tarefa é muito difícil justamente porque ainda existem irmãos e irmãs muito afinados aos discursos de ódio, às ações preconceituosas ou discriminatórias de toda natureza. E uma forma de amar também é denunciar o que agride o outro, especialmente as minorias que não têm a sua voz visibilizada. Então, nesse trecho da Agenda Cristã de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz, eles apresentam uma máxima que é importante a gente considerar, que quem alimenta o ódio atira o fogo ao próprio coração. Nesse sentido, é importante a gente não confundir esse discurso de ódio com liberdade de expressão. Você pode pensar o que quiser sobre outra pessoa e que, obviamente, se espera de nós espíritas cristãos, é o amor ou, no mínimo, o respeito, mas o discurso de ódio ele precisa ser combativo, obviamente não de forma violenta, mas no sentido da denúncia para que nunca mais aconteça. E eu acredito que, baseado nesses ensinamentos, esse é um convite à reflexão e de colocar em prática os ensinamentos de Jesus. No item 5, é apresentado a caridade e a humildade como a senda única da salvação e o orgulho e o egoísmo como a senda única da perdição. Então, o item 5, ele reforça o item 4 nas lições sobre o amor a Deus e aos irmãos e continua dizendo que logo tudo que se faça contra o amor, contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. O sentido de caridade ele precisa ser repensado de forma bastante ampla, não só na caridade material, que por conta de vivermos num mundo ainda muito desigual e bastante duro de enfrentar algumas mazelas do dia a dia, é muito necessário que a gente ainda venha a pensar modos de prover alimentos, roupas ou qualquer outro aspecto material que sacia a fome ou o frio de alguém, por exemplo. Porém, é muito importante que a gente pense que a caridade, nesse sentido amplo, ela abrange também auxílios emocionais, espirituais, de afeto, de acolhimento. Então, essa imagem é muito emblemática dos dias atuais
E uma pergunta do Livro dos Espíritos, 806, Kardec pergunta: algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eternas somente as leis de Deus o são, os espíritos respondem. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Então, falar em desigualdade é inevitável não pensar num mundo que a gente ainda vive materialmente muito desigual. A diferença é uma condição humana, então estamos todos nesse plano com condições que nos foram imputadas de acordo com o que a gente precisava passar para evoluir espiritualmente, mas esse é um exercício de olhar para dentro e principalmente de olhar para o outro. É um exercício empático e a gente sabe que a condição é temporária. A gente, infelizmente, tem visto recentemente casos muito tristes de racismo divulgados pela mídia. Uma condição de um irmão que nessa existência possui a pele preta e um outro irmão que nessa existência possui a pele branca, nada justifica a supremacia de um para o outro. Então, isso serve para a gente pensar que essa reflexão é para a gente pensar em qualquer condição, seja ela intelectual, social, financeira, e são coisas muito óbvias que talvez no nosso dia a dia, às vezes, a gente cai em algumas armadilhas, quando somente a gente precisa buscar respeitar a condição do outro a partir de uma lição suprema do amor do Cristo, que nunca é e nunca será a supremacia de um sobre o outro, porque somos todos irmãos e irmãs pertencentes à família universal. Emmanuel também nos convida a essa reflexão, falando que a caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade, para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Então, nesse sentido, é fazer caridade não pensando em se beneficiar propriamente ou pensar nos benefícios seus da próxima existência, mas para fazer da terra um lugar mais humano e justo, né? Então, principalmente sermos gratos pelas condições que temos hoje, porque ainda há muitos irmãos e irmãs em situações muito difíceis e por isso que é importante que a gente valorize a busca pela justiça social para que todos e todas tenham condições mínimas e dignas de vida. Essa imagem fala por si só e nos convida a refletir também sobre a exibição dessa caridade, especialmente em tempos de redes sociais, né? É muito presente no nosso dia a dia. Então, um trecho do livro Fonte Viva nos fala que a caridade não depende da bolsa, é fonte nascida do coração. Então, como é fonte nascida no coração, não precisa ser amplamente exposta. Chico nos convida também a refletir sobre que a caridade é um exercício espiritual e quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. E a gente está falando aqui do amor que converte o rótulo em rosto humano, e esse amor do Cristo, inspirado em Deus, não é compatível com ódio ou com qualquer outra forma de discriminação, mas esse amor é compatível com a busca coletiva, individual de cada um de nós pelo melhoramento espiritual, não só nosso, mas dos nossos irmãos e irmãs nessa caminhada, e a caridade passa também por aí de fazermos a nossa parte nesse mundo ainda tão desigual. Termino com essa frase do Chico, amplamente conhecida, que diz que o Cristo não nos pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios, ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Então, essa máxima, fora da caridade não há salvação, passa também pelo exercício da humildade, pela erradicação do orgulho e do egoísmo, que é um passo difícil de dar, mas é um passo de exercício dessa vida cotidiana. Então, agradeço a oportunidade de mais um momento de reflexão. Muita paz a todos e todas.